Puta, agora que falei um monte de besteira, a Sabrina não está aí, né? Mas, então, ou seja, eu acho que o problema, então, voltando, o problema é como que a gente está construindo nossas histórias, nossas narrativas, dentro desse novo contexto, né? Ou seja, a gente se dobra a questão da agilidade da internet, a gente só compartilha as coisas, né? A gente vai fazer esse pensamento raso. O que seria atuar? Né? Então a gente ia brigar com o diretor lá do instituto, né, para ter o professor tal, aquela matéria, não sei o quê, né? E agora, como a gente vai brigar com o diretor do instituto, vai conversar com o professor, né, vai fazer um movimento, né, atlética, como que vai fazer o movimento do clube de astronomia, como que a gente faz, como que a gente tem aquelas coisas que são marcas que a gente acha que são nossas, como que a gente vai cuidar delas dentro desse contexto, né? E já era problemático fora do contexto da pandemia e do universo informacional, né? E agora, como que a gente constrói isso dentro desse contexto agora da informática, né? Entenderam? Então, o que vocês... Eugênio, quer falar, filho? Boa noite, pessoal. Boa tarde. Não, eu só queria falar que é realmente isso que você está comentando, Luiz. Hoje passei por uma experiência interessante. Eu tenho feito a metodologia em cima que eu estou dando aula. Eu sou professor do estado, né, contratado. Eu estou dando aula. E aí eu tenho enviado links de vídeos do YouTube para os alunos assistirem e depois proposto alguns exercícios, não muitos, alguns exercícios. E aí hoje uma mãe, ela gravou um vídeo, mandou para a coordenadora falando assim, por que os professores não estão gravando os próprios vídeos deles, e não sei o quê, mostrando o rosto deles e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei muito revoltado com isso. Aí eu escrevi um textão lá no grupo dos professores do colégio, falando assim, uai, mas eu queria entender qual é a diferença entre eu gravar o vídeo e o professor do YouTube, que tem o canal lá já há tanto tempo e tal, eu enviar o vídeo para ele assistir. E aí, enfim, depois foi, aí alguns professores falaram assim, realmente, gente, não sei o quê. Outros vieram elogiar no privado, falando assim, não, porque minha filha é sua aluna e ela ama você, e não dá moral não para esse povo. A coordenadora, ela parcialmente reprimiu, assim, ela falou assim, não, porque, assim, a mãe tá super certa e tal. E aí agora eu tô nesse processo. Hoje eu passei a tarde inteira, assim, né, pensando em reinventar nessa questão de, tipo, construir a narrativa. E aí o principal ponto que passou despercebido durante todo esse tempo, que realmente é o que eu valorizo, que eu estava ignorando, é a questão de o aluno ele ter esse apoio, ter esse vínculo, ter esse elo com o professor que vai além do conteúdo, entendeu? Então, essa questão de talvez promover uma live, fazer um vídeo, pode ser super importante para dar esse apoio para o aluno nesse período aí que a gente está, né? Talvez um pouco mais delicado. E aí eu fiquei pensando nessas diversas possibilidades aí que agora eu vou estudar para trabalhar em cima. O Só Alex, isso. o Alex apareceu. É o Alex, né? Cadê ele? Demora um pouquinho para acessar, né? Mas assim, viu, Sabrina? Tá ouvindo? Tô ouvindo, normal. Boa Então, noite. boa noite. Boa noite, Gabriel, Vinícius, Aline, já falei, né? O Boa Fred. noite. O Marcos pediu para avisar que ele está com algumas coisas acontecendo na casa dele lá, então ele não pôde participar hoje.
Então, vamos fazer uns pensamentos positivos para ir para a casa dele lá, para que a mãe dele possa estar melhorando, certo? Então, aí eu estava falando, Sabrina, que tinha duas coisas que vão acontecendo, né? Como que a gente, ó, Alex. Boa tarde, Alex. Alex, menino. Oi, Luiz. Grande garoto. Só um segundinho Bom. só. Bom demais. Obrigado, viu, filho? Hein? Como Obrigado. faz para eu pôr o PowerPoint aqui na reunião? Relaxa, só um segundinho só. Tá. Não, tranquilo. Mas é assim, então, eu acho que só para indicar uma preocupação é como que a gente. Ô, moleque bonito, hein? Essa pirâmide pegando fogo aí. Aí o que acontece? Como que a gente constrói ou cuida da nossa história, da nossa trajetória, dentro desse contexto informacional, onde as coisas são descartáveis, é rapidez, você tem que se expor, colocar a sua cara lá, né? Para ver se você é bonitinho, se você é feinho, certo? Se você é o jeito que você está vestido, ou seja, a exposição da figura, que nem diz, né? Ou seja, você está muito mais vigiado, muito mais suscetível a fazerem caricatura de você, colocar na internet, e ficar fazendo aquelas fotozinhas, né? Então, ou seja, você está... Então, então a brincadeira é como que a gente cuida da nossa história, da nossa trajetória, dos nossos sonhos, daquilo que a gente almejava, né, com a física. Não só com isso, dentro desse universo que a gente foi para dentro, né? Então, qual eram os sonhos, as vontades que a gente tinha aquilo que me movia para estar junto com vocês aqui, por exemplo, né? O que me move para estar aqui com vocês? Como que a gente pega isso e adequa, ou não adequa, mas faz ela ser respeitada dentro desse universo informacional, seja na sala de aula, ou seja aqui com a gente na terça-feira, né? Então, não adianta. Então, eu acho que essa dialética, né, entre as trajetórias nossas e a estrutura das instituições, por exemplo, essa conversa, tomar essa compreensão, acho que é extremamente importante, né? E aí a questão de ouvir, então me preocupa, eu comecei a me preocupar de novo em resgatar as histórias nossas, antes de começar a falar do trabalho, e começar a resgatar essas histórias que nos trouxe para estar aqui juntos de novo, né? E depois como que elas sinalizam para um futuro diferente, né? Que a gente está construindo com a gente, né? Eu acho que me parece que isso é mais significativo. Sei lá. Não adianta fazer leitura profunda se você não tem com quem conversar, com quem se comunicar com as pessoas. Entende? Foi essa a provocação que eu fiz para o Pellegrini. Não adianta a gente montar grupo de leitura profunda e depois não conversar com os outros. Ou seja, Alex, obrigado. Você está aí, menino? Opa. Obrigadão que você está aqui com a gente. Nós estarmos com você. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Aí, aqui a gente... Então, aproveita, vamos aproveitar as suas histórias, vamos aprender com elas. Aí, a brincadeira de compartilhar a tela aí, embaixo está escrito assim, no lado direito embaixo, Alex, está escrito lá, apresentar agora. Certo?
Aí você tá. abre o PowerPoint, depois você vai lá, apresentar agora. Aí você escolhe lá, uma janela, aí você escolhe qual janela que você quer apresentar. Aí você vai Tá. desaparecer e nós vamos ver. Você não vai se ver. Tá certo? Então fica tranquilo, mas a gente vai estar olhando a sua apresentação. Beleza? Beleza. Aí, então, vamos Ok. lá. Aí só peço, por favor, para você contar um pouquinho, lógico que você vai longe, né? Mas contar um pouquinho um pouquinho de você, o que isso tem a ver com você, esse trabalho, né? Da sua construção da sua história, né? Da sua narrativa e como que ela impacta depois, ela vai impactar na estrutura, né? Na escola ou qualquer outro lugar. Tudo bem, meninão? Tudo bem. Eu estou ainda Obrigado, tentando Alex. achar aqui qual que é a... É alterar layout? Não, é do lado, tem uma lá, apresentar agora. Não tem aí? Tem, Embaixo? apresentar agora. Com a setinha para cima, eu coloco uma janela. Isso. Vamos lá. Vai dar certo. Vai. É porque eu nunca fiz isso aqui nesse programa, né? Não, todo mundo aqui é de primeira viagem. Pode ficar sossegadão. Pois é, e aparece um print aqui da tela. Aí você vai lá naquela, vai aparecer duas imagens assim no meio da tela. Aí você escolhe uma. Apareceu aí? Não, só apareceu o print da tela só. Então clica de novo e escolhe Vamos lá ver, a tela. apresentar a tela inteira. Vai tentando aí, Aí eu vamos ver. abro o PowerPoint, vai aparecer. Isso. Aí quando você clicar no PowerPoint, ele vai aparecer. Pode clicar no apresentar tela inteira e iniciar a apresentação. Entendi. Foi? Como que tá aparecendo aí? Não está aparecendo, não. Ainda não. Não apareceu? O mais fácil é você pegar lá e ir em uma janela. Apresentar uma janela que é mais fácil, que você pode escolher só o PowerPoint, que aí não mistura com a janela do Meet aqui. Então você pega lá uma janela e você vai aparecer as janelas que tem aberta dentro do seu computador. Aí você escolhe só do PowerPoint, fica mais fácil. Então, eu cliquei em uma janela, aí agora apareceu, porque não tinha aparecido. Agora deve ter ido, né? Clicou nela. Isso, Isso, agora tá indo. Não mexe mais nada, tá vindo. Isso. Aê! foi. Ó, Aí é assim que funciona, todo mundo junto. aí só aparece o PowerPoint. Não aparece minha imagem, não, né? Tem essa opção, não, né? Não, você tem que ligar sua câmera, aí nós vamos ver você no cantinho, mas vai aparecer só principalmente o PowerPoint. Não, então deixa assim como tá, né? Então, eu tenho que contar também que eu fui aluno de estágio aí, né, com o Luiz, ele foi meu orientador. Comecei com os PGPs, né, tive o PGP Santa Helena, e assim, aprendi muito, né, depois que o Luiz mudou a estrutura, que o pessoal junto com ele começou a modificar aí a licenciatura, né, ela era meio jogada de lado, né, então, lutando aí até hoje contra as barreiras que tem, né, as estruturas do campo que tem uma grande, né, reprime muito, né, uma luta muitas vezes injusta, né. Mas aí depois que eu terminei, eu comecei a trabalhar consegui passar para professor substituto no IFG, e lá eu comecei a dar aula no curso de licenciatura em física, né. E nisso eu já continuava desenvolvendo a minha pesquisa, né, estudando para o mestrado. Na época eu tinha só a pós, e
um dos alunos, ele estava querendo fazer uma proposta na cabeça dele era de fazer experiência, né? Mas o que ele contava era de construir materiais, né, que facilitasse a compreensão, melhorasse a compreensão dos alunos a respeito do que estava sendo proposto, ensinado, né? E então aí a gente foi modificando o trabalho, foi pensando, aí surgiu a ideia de inscrever o trabalho para eu, junto com a professora Simone, que trabalha lá, né? Junto com esse aluno Robson, a gente escreveu... Lá onde, Alex? Lá no IFG. Ah, tá. A gente escreveu o trabalho para ter um aluno, né, de PIBIC, e acabou conseguindo, né? Assim, a gente escreveu sem muita pretensão, sabe? Foi um projeto muito bem, assim, muito rápido, né? Não foi muito bem elaborado, mas como eu já estava vindo aí de toda essa construção que teve aí no curso de licenciatura, eu acho que facilitou muito, inclusive gerou até uma rixa, porque os professores lá como é uma reprodução, né, da UFG, então a parte do bacharelado, ela tem um domínio que prevalece, né, então são basicamente as mesmas estruturas, né, apesar de lá ter na sua fundamentação uma ideia contra-hegemônica que vem combater tudo isso, como os professores são formados na UFG, né, e muitos não têm essa capacidade de criticar o sistema e tentar desenvolver algo diferente, eles acabam reproduzindo, né, então foi uma surpresa, porque tinha um professor que já tinha um aluno, queria ter outro, né, de iniciação científica, e aí, mexendo com física pura, né, e de repente, o meu trabalho lá, junto com a professora Simone, que também não ficava mais ligada à parte, né, que não era muito assim a que eles chamam, considerada a física dura lá, né, então a gente veio de um espaço que era periférico ali no campo, né, eu ainda como substituto, né, sem os títulos, né, que eles tinham, e aí a gente começou a desenvolver esse projeto, né. Aí agora eu vou seguir aqui a apresentação. Então, basicamente, o que eu contei agora foi a motivação, né, e o contexto da onde surgiu a pesquisa, né, como que ela começou. E aí, diferente da maioria dos casos, né, a ideia, ela veio antes da gente conseguir achar um referencial teórico para tentar materializar aquilo, né. Então, ela não fez o caminho, ela meio que a gente está tentando, porque ainda é uma coisa que não está conclusa, né, de fazer o processo reverso. Mas a justificativa é tentar diminuir o grau de abstração dos conceitos físicos, né? E como na física, muitas vezes o aluno precisa observar um esquema, né? Um esquema que ele é um desenho, por exemplo, de um protótipo de um motor elétrico, talvez até um gráfico, tudo isso, qualquer coisa que se coloque lá no livro, que eles vão ver, vai ser uma projeção em duas dimensões, né, em perspectiva de algo que é tridimensional. Então, o aluno ele não consegue, muitas vezes, ter esse grau de abstração para poder conseguir entender aquele desenho, né? Aquele desenho fica incompreensível, ele não consegue decifrar aquilo, né?
E aí isso aí reflete na compreensão do aprendizado, né? Isso ocorre não só no nível médio ou fundamental, mas também no superior, né? Que, no caso, o MADE, ele serviria para todas as etapas de ensino, né? Então, eu tenho até um exemplo que pode ser, alguns exemplos, né, que podem ser usados na física do ensino superior também. E o que levou a ideia, né, foi porque em várias disciplinas a gente tem esses modelos em 3 dimensões que servem para facilitar a compreensão, né. Na biologia, nas matérias de disciplina, você tem lá aqueles... Até lá no pátio da física, né, tem um tronco, né, que mostra os órgãos, né. Aí tem uma parte lá que mostra o olho, a musculatura, né. Lá tem um motor 2 tempos, um 4 tempos lá, que ele é um material tridimensional, que geralmente o aluno vê aquela imagem lá projetada em 2 dimensões, né. Então, assim, na matemática a gente tem alguns jogos, alguns materiais que eles podem manipular, né. E a ideia, como ela tenta ser mais abrangente, ela envolve não só a questão de você observar, né, mas também de poder ter um certo grau de manipulação no objeto, né. Talvez maior seja essa necessidade nas séries iniciais, né. Então, o objetivo geral, né, seria construir, né, esses materiais, protótipos tridimensionais, né, dessas figuras, qualquer imagem, qualquer elemento gráfico, né, inclusive pode ser usado na matemática também, né. A gente acabou também tentando fazer algumas coisas assim na matemática, né. Na parte da física, algo que foi o mais próximo, né, do que seria esses materiais didáticos que eu observei foi numa aula do professor. Eu não consigo pronunciar direito o nome dele, não sei se é Brescancin. Sei que ele fez um vetor, né, assim, até rústico, e apresentou na aula de vetores, né. Então, assim, aí a primeira ideia foi tentar fazer esse vetor de uma maneira, assim, né, da gente fazer uma forma e começar a criar fazer uma forma e começar a fazer várias peças dessas, né, para tentar ver como é que ficaria o ensino, né. Então, uma das coisas que a gente fez na época foi esse vetor aí, mas ele já era algo que tinha sido feito, né. A gente só generalizou a ideia, né, foi uma generalização, né. Como eu falei, a fundamentação teórica ela ainda não está conclusa, né. O projeto durou 1 ano, nesse tempo a gente apresentou, construiu alguns protótipos, né, fez algumas apresentações, participou de seminário, até não consegui pegar os textos aqui porque eu salvei no HD e não estava aqui no PC, mas depois eu posso passar a referência, mandar os artigos, né. Mas eles também ainda estavam numa fase muito inicial da ideia. E aí a gente aprofundou, a gente fez várias leituras, né, a gente tentou buscar além do que costuma ser passado, né, e mais atrás na educação, né. A gente costuma estudar pensadores contemporâneos e tal, e aí a gente avançou um pouco, né, avançou não, retrocedeu, né, e o trabalho do Pestalozzi, ele tem uma grande relevância, até pelo contexto que ele fez, né, e o fato dele também dar abrigo às crianças, né, dele
promover esse ensino, ele falava que quando você dava algo era difícil de ser compreendido, ele dividia esse estudo, né, em pequenas outras partes, e ensinando cada parte para depois ensinar completo, né, inclusive o que ele tem de materializado mais fácil de ser achado, que a gente conseguiu achar é na parte de escrita, né, de leitura, né, de letramento, de alfabetização, que no caso é um desafio que o aluno ele tem que, além de aprender o fonema, desenvolver uma motricidade da mão, ainda conseguir juntar essas coisas, né? Então, ele trabalhava com os alunos, ele recortava as letras, né? E dava para formar palavras, e depois ele dava sílabas, e dava para formar palavras, aí com palavras ele ia formar frases, e com frases formando texto, até ele ser capaz de conseguir fazer essa tarefa como um todo, né? A Maria Montessori, ela trabalhou com objetos também da matemática, né, material que o pessoal conhece como material dourado, então eram objetos manipuláveis, né, que o aluno podia compreender e fazer a relação entre as... agora eu não lembro assim, um termo específico, né, mas é bem voltado para a matemática. E o Lippmann é o autor que eu utilizo, né, assim, desde a época que eu fiz o TCC, e ele também dá alguns pressupostos, né, para que encaixariam uma metodologia que eu, fundamentada nele, eu proponho, né, e dentro dessa metodologia eu posso utilizar o Madden, porque ele vai se encaixar com alguns momentos, né, com algumas partes da fundamentação teórica. Eu não vou entrar muito em detalhe também. Qual que é a perspectiva desse trabalho, né? Então, ele pode ser feito tanto pelo professor propondo aos alunos, né? Igual as fotos que eu vou mostrar foram propostas assim, né? Geralmente você pode, às vezes os professores costumam passar o trabalho que é fazer uma experiência em grupo, apresentar, né? E aí eu propus que o aluno poderia escolher uma experiência para apresentar ou construir uma maquete, né? E aí, assim, foi um pouco difícil, porque eu não tinha muito exemplo para mostrar para eles, né? Eu também não queria, assim, interferir muito no que se eu falasse sem mostrar algo concreto, né? O que ele entender daquilo. Mas foi bem interessante, assim, alguns conseguiram entender o que era, outros pesquisaram, não acharam, né? Até expliquei que eles não iam achar porque eu não conheço, assim, né? Até talvez eu não tenha encontrado, mas eu acho que não existe nenhum trabalho assim desse tipo. O mais parecido que eu vi foi aquele trabalho que foi apresentado aqui na reunião, que é no caso da inclusão, né? Que eu acho que pode ser uma coisa que pode até dialogar mais. Mas aí eu vou apresentar, né? Por exemplo, aqui do lado esquerdo, a gente tem um olho, né? E aí a aluna, no caso, eles escolheriam, né, o que eles iriam fazer, ia falar comigo, o grupo, e eu ia verificar se o tema estava adequado, fazer alguma sugestão. E aí eu não lembro se eu que sugeri, ela que falou do olho, né, e no livro tem era para eu ter colocado aqui, como que era a imagem do livro, acho que a maioria aí conhece, aquela imagem que mostra o olho, né, se comportando como uma câmara escura, e tem como se fosse um corte, né, fosse um olho com corte transversal, com
como que seria a formação de imagem, né? Aí, no caso, era para a aluna fazer isso, aí ela fez, assim, um olho como se fosse para uma aula de biologia, não sei, né? Colocou os nervos, né? Colocou uns elementos aí. Então, ela eu não consegui passar a ideia, né? Ou ela não conseguiu compreender. Aí, do lado direito, é uma figura que aparece no livro, em alguns livros de física, para explicar o conceito de temperatura, né? Inclusive, o pessoal que mexe com transposição didática não gosta muito da transposição, né, didática, daquela definição que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, né, está relacionada. Então, mas isso aí seria para mostrar, né, como que seria a formação, né, de um sólido e as molas, para mostrar que ele fica vibrando, né, que ele só para de vibrar quando está no 0 Kelvin, né, teria. E aí, basicamente isso, né, a apresentação. Aí agora, se o pessoal quiser fazer as perguntas, né, talvez muito rápido, falei. Alguém quiser que volte algum slide? Alex, Oi. obrigado, cara. Muito massa. Eu tenho perguntas Como é que aqui. foi? Eu tenho perguntas e... Nossa, me veio um monte de coisa na cabeça, certo? Mas eu gostaria de deixar... Vamos abrir espaço para todo mundo, né? Perguntar, conversar. Só que eu só queria fazer... Não precisa responder, não quero que você responda agora, certo? Mas eu vou atazanar você. Duas coisas me chamam sempre a atenção. Eu acho que vale a pena a gente cuidar isso em você, certo? Eu acho que você tem uma característica que é muito bacana de sempre estar perturbado, né? Sempre criando coisa, sempre xeretando, sempre construindo coisas, inclusive fazendo coisas nessa linha de construir materiais Didáticos. Construir objetos mesmo, a questão da mão. Muito, muito forte. O seu irmão também tem isso. Né, como chama a figurinha lá? O seu irmão? Quem? Seu irmão, como que ele chama lá? Fugiu. O Juraci. Juraci. Também tem isso. Tem essa questão de querer mudar as coisas. E tem uma coisa que isso é uma característica sua. E tem outra característica muito interessante sua também, que vai te empurrando para as coisas. Essa questão da opressão, que você fica sofrendo e vivendo assim. Fulano não quer isso, Beltrano não quer, sempre te perseguindo, sempre te colocando, te impedindo de fazer as coisas. Mas eu não quero que você fale sobre elas. Mas eu acho que elas são muito importantes. Muito importantes. Mas por hora é só para chamar a atenção de que são duas características que você tem, que tem a ver com a sua trajetória, com a sua narrativa, né? o seu hábito, assim dizemos. Eu acho que ela merece um cuidado, merece uma atenção muito, muito grande. Aí eu passo para o pessoal, porque a outra é pergunta mesmo. Só que não... Mas, galerinha, com vocês aí. E eu agradeço a passagem do Wellington de novo aqui. Professor Wellington. Eu me perdi um pouco, só para ficar bem claro. Esse trabalho ele foi desenvolvido com os alunos que faziam o curso de licenciatura lá no IFG ou já com os alunos do colégio estadual?
Eu pensei agora, essa parte aí ficou confusa, né? Então, o trabalho ele foi criado lá no IFG com um aluno do curso de licenciatura. E aí, depois, alguns anos depois, eu realizei ele agora na escola que eu trabalho, propondo para os alunos fazerem, né, os materiais didáticos, né? Então, são as duas coisas, né? Foi feito lá e isso aqui é uma continuação. Essas fotos que eu estou apresentando são apenas dos trabalhos que os alunos fizeram lá na escola que eu trabalho agora. No Ari Ribeiro Valadão. Isso, Ari Ribeiro Valadão. É um Lá setor no fim físico. social. Isso. Eu tenho aqui um vetor aqui. Dá para eu mostrar pela câmera. Então, só que você tem que sair da apresentação. Vou fechar a apresentação. Né? Aí, como eu disse, eu não consegui nenhuma imagem do trabalho lá no IFG, porque tá tudo no HD, né? Mas eu posso até mandar depois, né? A gente construiu lá, né? Um dos projetos que o aluno fez foi fazer o eixo para explicar a decomposição de vetores, né? Então, como a gente tinha essa ideia inicial de construir o vetor, né? Aí a gente fez a forma, tal, e depois a gente fez várias tentativas de construir um eixo X e Y cilíndrico com os cones na extremidade, né, e colocar ali o vetor, que a gente usou pau de selfie e antena para conectar ele a gente queria algo que fosse assim, você pudesse deixar com o aluno mexendo e ele não estragasse, sei lá, não perdesse a funcionalidade. Mas depois eu vou mostrar. Alex, se você sair daí, você tem que vir aqui no Alex Benício aqui. Eu tô fechando aqui porque o PC, ele Você mostrar o vetor. tem que formatar ele, porque... Não formatar, fechar aqui no cantinho. Não, eu já fechei. Parar a apresentação, né? Agora você pode mostrar, ligar a câmera. Aí agora voltou. Você fez. Eu liguei a câmera aqui, mas não... e apareceu, né? Aqui seria o vetor, né? A gente fez uma matriz, aí depois criou a forma com silicone e fez ele com resina líquida, né? Então aí você consegue explicar por que o vetor saindo da página ele é um círculo e um ponto no meio, né? E por que ele entrando geralmente é um X ou um X dentro de um círculo, né? Muitos alunos saem sem saber, apenas decora que é assim, né? Mas no caso seria, né, uma projeção desse objeto tridimensional, né? Se bem que o vetor ele não é algo assim, né, que eu possa falar assim, não, estou pegando num vetor, né? Então isso aqui é uma representação, né, do que seria um vetor, né? E como a gente fez essa aula, a gente tentou fazer ela de uma maneira diferente, né? A gente preparou uma aula para trabalhar com vetor e fez uma relação com o mito da caverna de Platão, né? Porque a gente fala, né, que o que ele vê no desenhado, na verdade, é a sombra desse objeto, né? Então, muitas vezes o ensino ele acaba se dando de uma maneira análoga ao que queriam dizer que os senhores da caverna estavam ensinando aos seus prisioneiros, né? Desde a nascença. Seria isso. Quem vai? Boa noite, Alex. É o Ângelo que tá falando.
eu estava pensando aqui, muito boa ideia, né? Excelente a ideia de colocar os alunos para fazer alguma coisa, para poder entender junto. Mas eu queria saber se teve algum critério para a escolha dos objetos. Foram eles que escolheram, os que eles tinham mais dificuldade? Foi você que propôs? Como que aconteceu essa decisão? Ou foi uma decisão em conjunto também, né? E queria que você voltasse, porque eu não sei se eu entendi direito, e apesar de você não ter estudado muito também, falasse um pouco mais sobre os referenciais, rapidinho. Os referenciais teóricos? Isso. Tá. Não sei se eu entendi direito como é que relaciona. Tá, então eu vou responder a primeira pergunta, né? O trabalho foi proposto da seguinte forma: eles ficaram livres para escolher, por exemplo, primeiro ano, poderia escolher qualquer imagem ou experiência, né, ou esquema do livro de física do primeiro ano, do livro deles, né, e o segundo ano e assim por diante. E aí eles também decidiram os grupos, eu tentei dar essa autonomia, né, deles decidirem os grupos, e eles tinham que decidir a experiência ou fazer a maquete, né, e tinha que consultar, ver se poderia ser feito, né. E porque também, no caso, eu ia preparar como se fosse um seminário, né? Só porque a rotina da escola não deu certo, mas funcionou como se fosse uma inscrição. Aí dentro da inscrição ele ia colocar a proposta dele. Se não fosse muito adequada, né? A gente ia conversar. A maioria dos alunos não conseguiu ter uma ideia. Eu fui dando sugestões. Então foi uma coisa mais aberta, né? Aí agora eu vou voltar aqui, vou abrir de novo a apresentação, mas talvez nem seja preciso, porque eu coloquei, eu citei ali o João Pestalozzi, né, e Maria Montessori e Matteo Lippmann, né. Então, eu não estou agora com as referências, mas seria mais ou menos de 1800. Ele fez um trabalho, né? Naquela época ainda não conseguia ter uma sistematização tão grande da pesquisa em ensino, né? Mas ele deixou alguns escritos, né? E essa ideia de pegar algo que tem uma certa complexidade e dividir ele em pequenas partes, ensinar cada parte. E sempre que possível tentar criar algum objeto, algum material que atue em favor dessa parte que a cognição do aluno não consegue absorver juntamente com outra meta com outro objetivo, né? Então, o que ele tem é no caso da leitura, no caso do letramento, né, da alfabetização. Então, é utilizado para assim, alunos que têm dificuldade, para alunos especiais, mas na época ele usava esse modelo para alfabetizar as crianças que durante a guerra, né, elas eram expulsas de casa ou fugiam porque estava sendo uma época difícil, né, ele acolhia, né, e ensinava essas crianças, né. E aí ele também ensinava funcionários, né, pessoas que apareciam, então ele tinha uma obra assistencial e deixou alguns escritos, né. E a Maria Montessori, porque eu não preparei muito bem essa parte, né, talvez eu possa estar falando alguma besteira, assim, mas é mais ou menos nesse rumo, eu não posso dar com muita precisão. A Maria Montessori, ela era médica, aí começou a fazer estudos na área de ensino e propôs esse material dourado. Você já ouviu falar nesse material dourado? Não, eu não. Conhece? Então, toda escola tem uma caixinha, um armário que ele fica lá jogado, sabe?
certeza se você já foi a alguma escola ou trabalhou, mas aí depois você pesquisa, né? Então, esse material dourado mais comum é um que tem uns quadradinhos de unidade, aí tem 10 quadradinhos, né, que mostra a dezena, aí tem uma plaquinha 10 por 10 que mostra a centena, e um cubo, né, 10 por 10 por 10 de quadradinhos que representa o milhar, né? Então, como eu percebi que assim, tinha em várias áreas, você tinha objetos e materiais que facilitavam a compreensão do ensino, e na área de física, você não consegue observar muito isso, né? Inclusive, por exemplo, até na arquitetura, construção de maquete, né? Eu vi muita coisa assim que geralmente o professor ele tem algum objeto, né? Assim, teve outros autores também que a gente acabou vendo uma espécie de justificativa, né? Mas é porque o processo ele foi o seguinte: a gente pensou no objeto, pensou nessa ideia, aí a gente falou assim, quem será, que autor que pode embasar isso que a gente está pensando, né? Será que tem algum autor que fala isso, né? Uhum. Então, a definição de maneira assim seria, né? Construir objetos tridimensionais, né, das figuras em perspectiva de um objeto 3D que é colocada, né, de maneira 2D numa folha, num material, né? É basicamente isso, né? Mas aí, isso aí se dá devido a algumas justificativas que a gente encontrou nesses autores, né? Inclusive, igual o Matteo Lippmann, foi o que eu citei menos, né? Ele tem as disposições específicas da metacognição. E é até interessante usar ele, porque você consegue amarrar a sua pesquisa, né? Porque você aplica a aula, e aí você consegue, com essas disposições específicas, ver se houve algum desenvolvimento cognitivo, ou se ele exercitou alguma dessas habilidades, né? E aí essas habilidades, elas são classificadas em escala crescente de grau de complexidade de cognição, e ele também propõe isso, que para que você desenvolva as cognições mais complexas, você deve exercitar as mais simples primeiro, né? Por exemplo, as disposições específicas que ele cita, né, apesar de serem várias, são os atos mentais, atos verbais, e, assim, né, falando desses dois primeiros, né, então, dentro desses atos mentais tem os estados afetivos, né, quando a criança, né, o adolescente, ele, durante uma aula, ele só consegue demonstrar sensações, né, ou raiva, ou tristeza, ou alegria, é um grau de cognição, né, quando ele consegue fazer isso de maneira que ele não verbalize, é um ato mental, né? Quando ele verbaliza, é um ato verbal. E aí a disposição mais avançada que ele tem é a da habilidade de investigação, né? Por exemplo, um aluno que, se você, ele consegue propor uma hipótese, né? Propor hipótese é uma das disposições específicas, né, da habilidade de investigação, que ela está na escala mais complexa, né? Mas aí, para você desenvolver isso, você vai desenvolvendo outras. Por exemplo, fazer analogia. Fazer analogia é um exercício, né, que você trabalha cognitivamente para depois conseguir fazer outras, né, operações cognitivas mais complexas, né? Não sei se... Melhorou. Ângelo, Entendi melhor, entendi melhor. alguém quer falar? Alguém mais? Eu, Ano, Fala, Fred. é porque meu microfone estava desligado e eu estava tentando falar. Eu acho que ele estava sendo ignorado.
Alex, Ah, tudo bom? Eu vendo seu trabalho, eu me identifiquei um pouco com o que era o meu há um tempo atrás, que era sobre experimentos também. E daí parte a curiosidade de saber se esses experimentos que você apresentou aí eram sobre matérias que os alunos estavam acompanhando no momento, ou era simplesmente por curiosidade e não tinha exatamente um nexo com o que estava sendo falado em sala de aula? ó, eu gostei muito dessa pergunta aí, porque ela é uma das dificuldades que eu tive, né, inicial de pensar esse trabalho. Minha câmera Então, estava se eu fosse fazer só com a matéria que estava sendo feita, a minha possibilidade de construir maquetes, né, que a gente chama de maquete, ou de fazer experiência, ia ficar bem reduzida, né? Então, como eu queria fazer uma coisa para que envolvesse todas as turmas e que uma turma soubesse o que a outra fosse fazer, eu tive que deixar eles fazerem o conteúdo do ano inteiro. Então, muitos apresentaram conteúdos que eles nem tinham visto, né? Até eu justifiquei um pouco isso com o David Ausubel, né? Que eu passei a estudar ele também para tentar dialogar ele com o Lippmann. E ele propõe que da aprendizagem significativa, né? Talvez o Ausubel ele é mais conhecido. E para aprendizagem significativa ocorrer, você tem que aliar o novo conhecimento a um subsunsor preexistente na cabeça do aluno, né? E muitas vezes esse subsunsor pode ser, por exemplo, alguma experiência do cotidiano, né? Ou pode ser até, por exemplo, um conteúdo anterior que ele tem. Você Ele não o fala estado verbal dele, o estado efetivo. Oi? Afetivo. Então, o subsunsor não precisa ser só conceito, pode estar ligado também com a emoção, né? Emoção. É bem complexo. Falando assim de maneira superficial, mas obrigado aí pela... Mas, enfim, assim, o pessoal, por exemplo, quando o aluno ele cria um subsunsor, né? Que seria, por exemplo, o início, aquela curiosidade, né? Uma informação inicial. É como se ele tenta dizer que se você organizar as coisas no seu cérebro, você consegue acessar elas com maior facilidade, né? Então, se você cria, por exemplo, ali um corredor da física, um corredor do seu cotidiano, um corredor da experiência, e aí depois cada coisa que você vai acumulando, você vai colocando ali, né? Quando você não faz essa sistematização, você vai colocando tudo, você até encontra, mas você tem que revirar um monte de bagunça, né? Tem que tirar as coisas do lugar. Seria uma analogia, assim. Então, essa experiência que o aluno fez, porque muitas vezes ele vai se apegar mais ao fenômeno, ou nem vai entender, né, vai buscar compreender aquilo, mas nem vai conseguir. Mas se ele achar, se for algo que ele se envolveu, aquilo ali vai ser meio que assim, uma criação de subsunsor, né? Então, foi essa a ideia, por isso que eu propus, assim, para ser conteúdos que eles ainda não tinham visto ainda, não tinham aprendido, né? Pois é, mas essa apresentação era em alguma... Só um segundinho só, Ah. Fred. Você faz a pergunta, depois eu passo a bola para o Wellington, certo? Ah. Quem fala agora? Eu? Você pode falar, depois eu passo para o Wellington. Era alguma feira de ciências, porque tem um detalhe de você tirar um tempo para ter que falar para o aluno sobre o que seria a teoria do experimento, né? A mesma base, alguma coisa assim. E na aula em si, pelo que eu já tenho experiência, é muito difícil a gente tirar um tipo de conteúdo para explicar sobre um experimento que o aluno nunca viu sobre isso, entendeu? Realmente, eu não expliquei nenhum conteúdo, né? Ia explicar assim, para os alunos durante as dúvidas, né? Explicar assim, um conceito, falei para eles lerem, mas realmente, como você falou, se você propor uma feira, ciência alguma coisa, e for querer explicar tudo que está compreendido aos fenômenos, você não vai
conseguir fechar, não, porque muitas vezes ultrapassa o conteúdo da série, a parte curricular, às vezes envolve de outras séries, né, até outras disciplinas, então fica bem complexo. Ó, o grande Wellington. Tudo bom, Alex? Beleza. Boa tarde a todos aí. Desculpa não ter participado desde o início, tive um compromisso antes, não consegui chegar desde o início da sua apresentação. Mas só pela discussão que você está fazendo aí, eu fiquei numa coisa que me chamou a atenção. Você disse que usou... Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira pergunta é, você disse que usou o Ausubel para articular a interpretação com referencial teórico, isso? Uhum. Isso, né? Isso. Eu particularmente não sou ausbeliano, certo? Mas eu, nos últimos 5 anos, eu convivi com muitos ausbelianos. Muitas pessoas que são ausbelianas, certo? Mas eu não, particularmente, eu não sou adepto a essa linha teórica. Por conviver com muitos ausbelianos e ler muitos trabalhos nos últimos 5 anos na perspectiva ausbeliana, porque eu participei de banca de TCC, de dissertação, de mestrado e etc e tal, e conversar com os ausbelianos, né? Eu te faço a seguinte pergunta. Antes de você saber, você tocou na questão dos subsunsores, né? Você conseguiu detectar nos alunos se havia subsunsores ou não? Como é que foi isso? Então, ou essa atividade que você está organizando, ela serve como um organizador prévio para que o aluno adquira o subsunsor. Como é que é isso? Isso. Era esse nome aí que tinha para me entender. Me fugido. Era os organizadores prévios, né? Tá. Que é uma estratégia para você poder criar subsunsor, porque às vezes o aluno não tem um subsunsor para você conectar o novo conhecimento, né? Inclusive, assim, eu sei que tem uma regra... Não, ficou claro, sabe por quê? Porque... Ficou claro agora, porque para os especialistas em Ausubel, eles dizem o seguinte, que as concepções prévias do sujeito não são subsunsores. Né? As concepções alternativas que nós conhecemos, né, do teu conhecimento de senso comum, não é subsunsor, para quem é especialista em Ausubel. Por isso eu estou chamando a atenção, porque ficou um pouco confuso na sua fala com relação... Na verdade, a sua atividade que você fez, esse trabalho que você fez, aí, de certa maneira, ele contribui como organizador prévio para que o aluno adquira esse subsunsor para depois ele fazer uma coragem para aprender um novo conceito científico, não é isso? Isso, correto, isso mesmo. Isso é uma perspectiva ausbeliana. Mas assim, é porque, na verdade... Só chamar a atenção nos detalhes. Não seria ausubeliano porque seria um diálogo entre autores, né? Eu não conseguiria ser fiel ao Ausubel. Eu apenas, assim, usei totalmente ao Ausubel para poder fornecer uma espécie de organizadores prévios, né? Igual, por exemplo, os alunos apresentaram. Aí, quando chegasse a hora do conteúdo que eu fosse apresentar, alguns iam falar, e foi aquele que o fulano apresentou, que era sobre isso e tal. Então, ele vai... você não pode garantir que é um organizador prévio, e nem também pode garantir que a aprendizagem foi significativa, né? Mas você vai estar tentando atingir esse objetivo, né? Até porque se esse organizador prévio também, se ele ficar lá e depois nada for conectado, a gente sabe que tem aquele processo de dissociação, né? Tanto a associação de novas ideias, como o cérebro também vai colocando um pouco de lado aquilo ali que não teve um crescimento estrutural cognitivo, né? Porque aí na perspectiva ausbeliana, você teria que fazer a ancoragem, né, que eles chamam, né? Que é a ancoragem que você sabe, em termos de subsunsor, com os novos conceitos científicos, né? Mas bem colocado, obrigado aí, porque eu não estava conseguindo lembrar desse conceito aí dos organizadores prévios, né? Mas é isso aí, bom. Bem colocado. Muito bom. Bacana. Bacana o seu trabalho. Parabéns. Valeu. Eugênio quer falar? Obrigado, Elton. Eugênio? Eu quero. Tem mais uma dúvida, que é assim, pelo menos na minha percepção, eu queria entender a motivação de ter ficado muito atento à questão das maquetes, a essa, não sei qual seria a definição, né? Porque quando você propôs um experimento também, não foi? Foi. E não teve
não teve esse feedback dos alunos? Como é que foi isso? Ou foi uma opção sua de apresentar mais esses elementos e por quê, enfim? Então, na verdade, os registros, né, das apresentações dos experimentos, né, eu nem mostrei porque eu queria focar eu fiz um recorte, né, queria focar nessa parte do Madden. Mas, assim, eu coloquei como alternativa, por exemplo, o experimento ou a maquete, porque eu percebi, assim, que talvez não ia ter uma aceitação, né, é algo novo. Muitos alunos, eles são bons, assim, para repetir atividades, né, refazer. Agora, quando você parte para algo assim, não tem, por exemplo, teve uns que jogaram lá maquete de física na internet, aí aparecia maquete de hidrelétrica, ou maquete de casa, né? Então, eles ficaram assim, nossa, mas aonde que eu vou, como que você quer que a gente faz um negócio que nunca ninguém fez, né? Isso aí é difícil demais. Eu falei, olha, tem a experiência. Tem outros que falam, não quero fazer experiência porque dá errado na hora, eu sou ruim para fazer essas coisas, mas se fazer alguma coisa para deixar quieto lá e eu só falar o conteúdo, eu prefiro, né? Então, foi assim, uma experiência que eu também não tive muito preparo, assim, eu fiz ela, na verdade, assim, ela poderia ser vista, assim, como algo que nem tivesse um referencial teórico, assim, que o professor falou, não, tive a ideia aqui que os alunos vão fazer a maquete, ou vão fazer a experiência, eu vou colocar eles para apresentar, né? Então, foi uma tentativa, assim, de aproximar isso da rotina do professor, né? Porque eu muitas vezes já estive do outro lado propondo trabalhos, né? Só que quando você está lá dentro, dentro do sistema anual, né, com nota, com o exercício, não dá para você fazer isso, né? Você vê que, assim, é difícil você conseguir conciliar as duas coisas, né? Essa foi uma tentativa, né, de fazer isso. Aí eu busquei essas justificativas, né? Então, é algo que eu pretendo posteriormente publicar, fazer algum trabalho, sistematizar, né? Mas eu preciso de ter mais tempo para isso. E assim, os outros participantes, né, do trabalho agora, assim, a gente não anda dialogando, mas a gente combinou que a gente poderia desenvolver, né, sempre citando de onde começou, né, e é uma ideia, assim, que é para ser desenvolvida coletivamente, assim, né, por exemplo, eu poderia ter lá trabalhando alunos de estágio, né, e ele, por exemplo, eu quero desenvolver uns protótipos e ensinar um conteúdo, tal. Ou então eu quero passar um trabalho para os alunos fazerem um protótipo, né? Poderia funcionar das duas maneiras, né? Por exemplo, até o Wellington, o Luiz, por exemplo, poderiam propor uma atividade dessa para os alunos de didática ou prática de ensino, né? Olha, constrói um material, né, e dá aula, né? E ver o que ia sair ali, né? O que os alunos iam interpretar disso aí, né? Weimar, Weimar. Obrigado, Wellington. Muito bem. O Alex, parabéns pela apresentação, muito bacana. E iniciativas como essa deve sempre ser incentivada, né? Que a gente possa melhorar cada vez mais o ensino de física. Eu fiquei com a dúvida na sua apresentação, porque você, lá no último slide, você fez uma representação lá de um cubo. Não. E você falou assim, o pessoal não gosta muito dessa questão quando se fala de transposição didática. Uhum. E aí eu não entendi muito bem como você estava referindo a transposição didática e a representação do material concreto. Então, a questão, a discussão basicamente de você chegar lá e, por exemplo, tá lá para o aluno dando termologia, temperatura, médio grau de agitação das moléculas, né? E aí,
o aluno não sabe, não foi dado nenhum modelo, né, não passa por uma definição assim, menos empírica, né, aquela relacionada com as outras grandezas, né? Então, por exemplo, assim, seria como se você colocasse algo ali que a fundamentação daquilo está em outro lugar. Então, você não pode colocar ele solto, né? Então, teria que falar que igual, por exemplo, agora eu não lembro muito bem o conceito de temperatura assim, mais correto, assim, mais que a gente consegue dizer ele com a matemática, né, do cálculo, né, para nível superior você consegue definir isso com uma exatidão maior. Quando você vai transpor esse conceito de temperatura, né, fica essa questão vaga que é o grau de agitação das moléculas, né. E aí aquele cubo, né, seria, por exemplo, um elemento sólido, né, ele seria assim, um pedaço, né, continuaria, tem algumas imagens dessas no livro, e aí a temperatura, você ia falar para o aluno que a temperatura, por exemplo, quanto mais aquela esfera ficar oscilando em torno do eixo dela, maior é a temperatura, quando vai diminuindo, a oscilação é menor, né? Então, até para a mola, por exemplo, não existe entre os átomos, né? Mas ela para dar essa ideia de que tem um movimento oscilatório, né? Seria isso. Assim, eu não consigo agora te dizer quais são os problemas, mas é fácil de achar artigos que relatam essa preocupação com a transposição didática na questão da temperatura. Eu não lembro agora te dizer, mas depois eu posso estar procurando os que eu tenho. Porque assim, no meu ponto de vista, a sua proposta, ela faz justamente isso, né? Ela transpor. Então, por mais que ele não seja tão carregado de conceitos formais, mas o estudante agora, ele vai ter uma noção mais palpável, mais próximo do real, e é justamente isso que você faz na transposição didática. Agora, é claro que ele não vai saber definir de uma forma, talvez, complicada um livro de termodinâmica. Mas uma noção agora mais próxima do conceito científico que ele tenha a partir da sua modelagem, né? E aí a minha dúvida foi justamente essa do que aconteceu. Eu não tinha enxergado dessa maneira, mas eu achei interessante essa colocação que ele também pode ser encarado como uma transposição didática, né? É interessante. Wellington? Eu já peguei bastante com Wellington, pergunta? Posso falar? Pode. Sim. É só fazer um comentário aí do que o Alex falou com relação à ideia de temperatura, né? Porque essa questão de fazer uma transposição didática para ensinar o conceito de temperatura é uma questão que me intriga muito, porque eu estou muito ligado à questão da termodinâmica, né? Trabalho muito com essa questão da termodinâmica. E, ultimamente, eu ando pensando muito sobre isso. O interessante é quando você vai ensinar termodinâmica, alguns livros didáticos, a maior parte dos livros didáticos, traz já de início a parte termodinâmica o conceito de temperatura, né? Como sendo uma grandeza física, escalar, que médio grau, né, que representa o médio grau de agitação térmica das moléculas. Mas, assim, esse conceito, assim, quando você coloca ele é bem abstrato, né? E aí, como tornar isso mais concreto? E aí o Alex comenta, como é que eu posso associar isso a uma equação, né? Por exemplo. Aí, quando você se aprofunda nos estudos da termodinâmica, aí você começa a temperatura, calor, dilatação, aí vai. Até chegar lá na frente em energia interna e energia cinética das moléculas. Então, o que a gente percebe? Que esse processo ele é um pouco inverso, né? Quando o aluno termina o primeiro ano do ensino médio, a sequência de conteúdo, o ideal é que... Não, o ideal seria, não é dizer que isso seja a última resposta para isso, mas um caminho possível, vamos dizer assim, é você ensinar energia, né, as várias formas de energia, né,
energia potencial, energia cinética, conservação da energia, e aí você apresentar o conceito até mesmo de energia cinética das moléculas, ou energia térmica. Porque, na verdade, o conceito de temperatura, matematicamente falando, está muito mais associado à energia cinética das moléculas do que calor. Né? As pessoas, às vezes, associam a temperatura a calor de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito, assim, inesperada. Então, por exemplo, a energia, se você, por exemplo, lembrar daquela equação lá, energia cinética 3 meios de kT, né? Você tem 3 meios que é uma constante, o K é uma constante, e T é a temperatura. Então, T é a variável que depende somente da energia das moléculas. E aí a gente deixa para ensinar isso, por último, em termodinâmica. O ideal é que isso fosse ensinado antes, né? Talvez até começasse por aí, para o aluno entender, pelo menos do ponto de vista matemático, o conceito de temperatura, quando a gente fala que é uma grandeza física escalar, que representa o grau de agitação das moléculas, né? Geralmente, os livros confundem muito isso, porque eles começam ensinando temperatura e calor. E aí, os alunos, do ponto de vista aí, eu vou chamar o Bachelard para conversa, pode chamar vários referenciais teóricos aí para conversa, né? Você chama o Bachelard, isso vai provocar um obstáculo epistemológico, e, além disso, você provoca um obstáculo pedagógico, né? Porque o cara não vai entender o conceito. Você fala, a temperatura é uma grandeza física escalar que representa o grau de agitação das moléculas, né? Assim, um pouco abstrato esse conceito. Matematicamente falando, isso seria o que? Energia cinética, está diretamente relacionada à energia cinética das moléculas. E aí, só que a gente deixa para ensinar a energia cinética das moléculas lá no final do curso de termodinâmica, né? O ideal que seria ensinar no início isso, né? A partir do momento que você terminou o conteúdo de mecânica do ensino médio com energia, por exemplo, talvez você não termine com energia, tem outros conceitos, né? Tem a parte hidrostática, mas... Então você tem a parte do conservação de energia, os vários tipos de energia, e aí, a partir disso, você poderia pegar isso como uma ancoragem, já chamando o Hausdorff para a conversa, você poderia fazer uma ancoragem, né, da ideia de energia mecânica com a energia cinética das moléculas, com a ideia de temperatura, né? Então, isso tornaria muito mais, do ponto de vista lógico, e aí o Hausdorff é legal para essa conversa também, né, porque você conseguiria integrar os conteúdos melhor, porque aí seria um conceito integrador, porque, na verdade, energia é um conceito integrador, e você consegue integrar a ideia de energia mecânica, da conservação de energia, com a termodinâmica, né? E isso não é feito, né? Ele vai colocar em instante diferente, ele vai colocar a energia na estante do primeiro ano e a temperatura na estante do segundo ano. E para ele vai ter sentido. Um livro que fazia diferente isso, eu não sei se está fazendo, que faz essa lógica que eu estou falando, é o livro da Beatriz Alvarenga, ela fazia isso, né? Ela apresentava energia e já apresentava a ideia de temperatura como energia cinética das moléculas. Eu não sei se ela está fazendo isso ainda no livro didático dela. Acho que era um dos poucos livros que eu vi que relacionava alguma coisa assim. Se aproximava mais do que eu estou falando, mas a maior parte dos livros não fazem isso, né? Eu vou até dar uma olhada, acho que eu tenho um livro dela ainda. Só fazer um comentário com relação... Não, mas... Então, eu não lembrava muito bem a discussão, sabe? Eu já li sobre ela, estudei, inclusive na disciplina do mestrado a gente trabalhou muito essa questão. Mas, assim, é um dos exemplos, né? Existem, sim, vários, né? Em que o pessoal vê, né? Se você pensar em termos de conteúdos de física que a gente tem no ensino médio, da forma como está, né? Vamos pensar que da forma como está é um paradigma, né? Vamos pensar isso como um paradigma, né? Dessa forma que está organizado o conteúdo aí. Daria para organizar melhor esses conteúdos se você pensasse numa maneira ausbeliana para integrar eles, né? Se você podia integrar esses conteúdos, você reduziria tempo, reduziria um monte de coisa, otimizaria esse ensino, né, de física que a gente tem aí. Se você pensar numa organização didática do conteúdo mais integradora, né? Isso dentro do que está aí. Particularmente, eu não concordo com esse ensino de física que está nos livros didáticos. Particularmente, eu sou um pouco crítico com relação a essa sequência de conteúdo, mas pensando naquilo que já está imposto a nós, eu penso que daria para otimizar melhor na perspectiva ausbeliana, por exemplo, né? Mas, particularmente, eu sou um pouco crítico com relação ao ensino de física no geral, né? Assim, a forma como é o conteúdo, os conteúdos que estão aí, eu tenho alguma certa crítica a respeito disso, mas tudo bem. Tirando essa parte crítica, que é uma coisa que a gente podia discutir em outro momento, mas pensando que a gente tem isso aí estabelecido, poderia se pensar de uma outra maneira, né? De forma a otimizar ele de tal forma que não provoque esses obstáculos pedagógicos e obstáculos epistemológicos, né? Isso na linguagem bachelardiana, né? Só fiz um comentário que eu acho que é interessante que você falou,
E acho que o que você está tentando fazer aí com a representação do vetor, a questão tridimensional, a gente poderia pensar também no conceito de temperatura, né? A ideia no início era atacar essas partes que tinha já esse problema, essa dificuldade de transposição, né? Mas aí depois eu percebi que não precisava de ter esse pré-requisito, né? Qualquer coisa que a gente conseguir transpor, colocar de uma maneira tridimensional, que tem até um certo grau, às vezes, de manipulação, né? Igual no caso, a gente querendo colocar o vetor no eixo X e Y, né? Então, você teria ali, por exemplo, você poderia medir o vetor, uma régua, medir a projeção, né? Jogava na equação para ver se, né, se ia dar um valor aproximado de como daria, né, teoricamente, né? Se experimentalmente daria um valor aproximado, né? Então, quando você coloca o vetor ali, que é porque, assim, a ideia do vetor também, que era um dos conteúdos que os alunos mais tinham dificuldade, né, no ensino médio, né, no ensino superior, quando você pega e constrói, se você construir um vetor dentro de um eixo tridimensional e fizer todas as projeções dele, facilitaria muito para o aluno compreender, né? Eu mesmo demorei muito para entender que aquele vetor era uma diagonal principal de um paralelepípedo que estava ali dentro daquele eixo XYZ, né? Então, você pode até ter... E representar, por exemplo, essa ideia de temperatura em termos mais concretos, como eu poderia representar, né, de maneira mais concreta, esse movimento vibracional da rede, numa rede cristalina, por exemplo, onde você tem ali as moléculas vibrando, né? Como é que eu poderia representar isso concretamente para dizer para o aluno que esse grau de agitação é representado por essa grandeza física escalar chamada temperatura? É um desafio interessante para a gente pensar, né? Então, eu tive... Bom você ter falado, só um pouquinho, Luiz. Eu tive uma ideia vendo esses vídeos de YouTube, com essas invenções, de colocar fazer um sistema desse com as molinhas, né, funcionais mesmo, porque aquele que o aluno fez é tipo um palito, né, e só tem uma espiral. Mas se eu conseguisse construir por exemplo, em vez de ser só um cubo, fosse uns 8, e colocasse um motor com um disco excêntrico, né, vibrando, e aumentasse a velocidade dele, eu colocaria a base vibrando, e as molinhas iam ficar balançando lá em cima, né? Aí você diminui a velocidade do motor, ela vibra menos, né? Então, só que esse já seria um modelo que o professor criaria para dar aula, você não poderia pedir um desse para o aluno, né? Seria mais difícil, né, de fazer. Alex. Eu ia fazer fazer um comentário que isso aí a gente poderia pensar até numa coisa maior, né, uma coisa mais completa, no sentido, por exemplo, uma coisa que muito confunde as pessoas, até o Weimar comentou aí agora, né? O que confunde muitas pessoas é diferenciar calor de temperatura, né? Por exemplo, um caminho para isso, para a gente tentar entender isso, por exemplo, é você pensar no equilíbrio térmico. Quando eu tenho 2 ou mais corpos que estão em contato entre si, né, de diferentes temperaturas, e quando eles atingem o equilíbrio térmico, você não tem mais calor no seu sistema. Você tem aí energia interna, entende? Então, você tem energia interna. E essa energia interna, ela poderia, alguns autores vão chamar que energia interna e energia térmica tem o mesmo significado. E aí você pode pensar em energia interna e energia térmica em termos de temperatura, que é o grau de agitação das moléculas desse sistema. Então, a gente poderia pensar num sistema maior, para diferenciar tanto o conceito de calor e de temperatura, e também associar a ideia de temperatura à energia cinética, ou energia térmica de vibração da rede das moléculas do sistema. Daí para pensar numa coisa maior nesse sentido aí, porque você mataria vários coelhos numa cajadada só, né? A diferenciação de calor com temperatura, a associação de temperatura com energia cinética. Mas Vou anotar isso aí. Mas você viu o slide da estrutura da rede que ele montou, Wellington? Não, eu cheguei atrasado, não vi. Não, eu vi um pouquinho. Aquele das molas que tem no vértice da rede, tem os átomos e tem umas molas entre eles que ficam oscilando. Eu vou pôr de novo. Não, mas deixa eu só fazer dois. Tá.
Eu posso pegar ele aqui também. Aqui. Dá para ver aí, Wellington? Tô vendo. Bacana. Tô vendo. Esse foi que o aluno fez. Uhum. E aí, ele é um cubo, assim, né? Mas poderia, por exemplo, a gente poderia ter vários, né? Assim, uns 3, mostrar que ele continua e colocar numa mesa que vibrasse, né? Para mostrar. Que vibrasse. Que é interessante. Essa agitação, né? Aí esse aqui é o da temperatura, e o outro que eu tenho aqui, igual na foto, ele tá completo, né? Só que aí aqui o líquido escorreu, né? O gás expandiu. Mas assim, porque a aluna ela colocou macarrão, né? Então, aí o macarrão ressecou e quebrou, mas poderia ser um arame, né? Aí aqui no líquido tava as bolinhas um pouco mais assim espalhadas, né? E na gasosa mais espalhadas ainda, né? Assim, sem muita formalidade, né? Não sei como é que tá aparecendo. Bacana. Não, tô conseguindo ver. Consegui ver, sim, visualizar. Eu queria chamar a atenção para um aspecto que você falou no começo da sua fala, que perpassa, de certa maneira, a sua preocupação que perpassa essa questão da matematização, do concreto e tal. Então, da matemática, eu fico imaginando que quando o aluno está construindo o modelo, ele também está fazendo abstração, cara. Então, ou seja, apesar de ele estar manipulando objetos que a gente chama de bola, que a gente chama de isopor, mas eles não são isopor, tá certo? A gente que atribui um certo realismo para os objetos, que nem você falou, tem um cubinho lá, um cubinho é uma unidade, uma fileirinha de 10, uma dezena de cubinhos, 10 cubinhos enfileirados. Ou seja, mas isso aí é um realismo muito forte assim, jogado para o objeto. Na hora que a pessoa está construindo esses artefatos, ele está fazendo, ele está mobilizando, ele está elaborando modelos, ele está mobilizando, ele está mexendo com aqueles níveis cognitivos. Isso. Por exemplo, o Lippmann, ela está mexendo lá, certo? Então, eu esqueci de comentar isso. Por exemplo, ela decidiu tudo aqui, por exemplo, que mola, que tipo de fio, então ela teve que pensar numa estrutura, projetar, ela teve que fazer estimativas, ela fez analogias. Então, a questão da gente... quando particularmente, eu fico meio encanado quando a gente começa a colocar as coisas assim. Isso aqui é um objeto concreto para ensinar os alunos, certo? Eu acho que até o nome, do ponto de vista, acho que esse nome não ajuda muito, porque ele propicia, ele é um meio, né, para, digamos assim, uma ferramenta, sei lá o que ele é, um instrumento é um meio para você elaborar pensamentos, elaborar ideias, construir coisas. Então, eu acho que de certa forma, quando a gente fala que é um objeto concreto, não é bem essa expressão que você usou. Procura liberar isso com objeto... lembrei. Você falou assim que... A frase que você falou assim, é muito abstrato para os alunos, então a gente vai trabalhar com objeto concreto. Na verdade, o que me parece que está sendo feito é colocar algum transiente no meio do caminho, alguma ferramenta, algum instrumento que possibilite. Aí pode se chamar isso de subsulsor, pode chamar isso de... Qual que é lá o outro que não é minha praia, a questão do organizador prévio. Organizador prévio. Então, na verdade, você fica criando meios para promover
a reflexão, a construção de ideias. Então, o objeto é um meio de fazer isso. Então, me preocupa muito quando a gente fala assim, vamos superar a abstração. Na verdade, é o contrário. A gente quer que o aluno seja capaz de cumprir ideias. Então, eu não sou contra a abstração. Eu sou a favor dela. Mas ela vai estar articulada com as ferramentas, com os instrumentos. E aí, isso, quando a gente olha para... Aí, pensando em alguns do pessoal, das pessoas que estão aqui, dos colegas que estão aqui, quando você pensa, por exemplo, a questão da alfabetização científica, ela preza demais para a questão conceitual. E ela despreza toda essa construção desses mecanismos da tecnologia, por exemplo, que são de outro conhecimento, é outro tipo de conhecimento, mas é conhecimento também. E aí vem a questão da simulação do protótipo, a questão do manual, de mexer, de construir coisas. E aí vem a questão do afetivo também, das emoções que vêm associadas à realização desse movimento, né, de elaboração de ideias, de construir coisas. Eu acho que eu não gosto de ficar separando, eu não sou muito fã de ficar assim, isso aqui é concreto, isso aqui é abstrato, ou seja, isso aqui é racionalista, isso aqui é empirista. Eu não gosto muito desse tipo de oposições, assim. Eu acho que essas duas coisas elas são importantes estarem caminhando juntas. Elas caminham juntas. Então, é só fazer essa observação. Posso falar? Posso? Vocês estão me ouvindo? Pode falar, que eu tinha desligado o microfone. Beleza. Não, só para complementar o que o Luiz falou, eu concordo com ele também, porque essa ideia, às vezes, a gente tentar colocar no concreto aquilo que é abstrato e acaba criando aí, chamando o Bachelard para conversa, né? Você acaba criando um obstáculo. Então, o Bachelard chama disso de obstáculo, né? Para ele é um dos obstáculos, lá quando você pega o livro A Formação do Espírito Científico, aí você cria um obstáculo, e você pode criar um obstáculo, por exemplo, do realismo ingênuo, que coloca lá, porque fica parecendo que você está transpondo algo abstrato para o concreto, e o aluno acha que aquilo que você fez concretamente é igual o que está no abstrato, aí você acaba criando um obstáculo epistemológico, ou até um obstáculo pedagógico do realismo ingênuo, né? Então, realmente a gente precisa tomar cuidado mesmo com esse termo, para que isso não... Às vezes a gente quer facilitar a aprendizagem, a gente pode criar um obstáculo para a aprendizagem, né? Esse é o detalhe. Tentando concretizar tudo, você pode criar um obstáculo, em vez de facilitar a aprendizagem. Só para chamar a atenção aí que o Bachelard, ele nos dá um caminho para a gente entender bem essa questão. Então, porque às vezes, em vez de facilitar, pode criar um obstáculo, né? Sabe a brincadeira é o seguinte: tentando achar alguns grandes problemas que a gente tem, essa questão dos dois mundos, né? O mundo o cara fez, por exemplo, se o cara não aprende por bem, aprende por mal. O que significa isso? Se o cara não aprende no mundo das ideias, ele aprende no corpo, aprende sofrendo, tá certo? Ou seja, aprende na materialidade. Esse tipo de oposição, ela também aparece de outro jeito. Elas vão aparecendo em todo lugar, vão pipocando em todo lugar. Experimenta teoria. Então, sabe, fica pipocando para lá e para cá. Uma outra coisa que tem aparecido, que tem a semelhança com isso, é a questão das narrativas. A grande narrativa, a pequena narrativa. E todas essas coisas que ficam colocando oposição, onde que, na verdade, elas são muito mais dialéticas, não sei se o termo é esse, mas elas se conversam muito mais entre elas do que a gente ficar apostando em um lado ou outro.
Eu particularmente, não gosto, acho que é pouco produtivo, certo? Tá. E aí, gente, eu vou pedir um favor para vocês. Eu concordo. Só comentar rapidinho. Por exemplo, isso é uma coisa muito difundida na nossa área de ensino, principalmente quando a gente conversa com as pessoas que às vezes tem uma visão assim um pouco, não vou culpar ninguém por isso, mas isso é uma questão que virou até uma questão cultural, né? Deturpa-se muito essa visão de concretizar, que o aluno aprende através da experiência. Aí você pega, por exemplo, o Piaget, né? O Piaget é um exemplo muito claro disso, né? As pessoas interpretam o Piaget de uma maneira muito distorcida, achando que o Piaget defende essa questão de concretizar as coisas para você aprender melhor um conteúdo, e na verdade o Piaget vai muito mais além disso, né? Principalmente porque Piaget ele é muito kantiano, e o Kant vai romper com isso, vai romper com essa ideia, essa dicotomia entre experiência e razão, né? Na verdade, tanto a experiência quanto a razão, as duas caminham juntos. Então, assim, eu concordo, né, com a leitura que o Luiz faz aí. Então, no sentido de a gente tem que estar aprendendo sempre a articular o que está na experiência sensível com o abstrato, com a razão, né? Quando você tenta articular essas duas coisas, é o melhor caminho. E articular essas duas coisas, como eu poderia dizer, você pode articular isso até no sentido positivista do termo, né? Que o próprio Comte, o Augusto Comte, ele faz isso, ele faz isso o tempo todo, ele articula essas duas coisas, experiência e razão, mas de uma maneira positivista, né? E a gente pode pensar na maneira construtivista, como você mesmo fez aí, tentou articular o Ausubel com outro autor, que não me lembro o nome agora, que é uma maneira construtivista de você fazer a articulação desse concreto com o abstrato, né? Essas duas coisas não andam separadas, na verdade as duas coisas andam juntas. Talvez seria até um comentário, se você for escrever sobre o seu trabalho para algum evento ou para alguma revista, trazer isso à tona, né? Essa discussão que a gente fez aqui agora, do ponto de vista da relação do concreto e do abstrato, que essas duas coisas estão juntas, né? Não estão separadas. É algo dialético, né? Ainda mais que você está associando o Ausubel com... Jovens, eu posso pedir um favor para vocês? Ainda mais que você está associando o Ausubel com outro referencial, né? Seguinte, gente, eu vou pedir um favor para vocês, seguinte, assim, a gente já está chegando perto das 8 horas, eu vou ser um pouquinho chato, porque, assim, primeiro agradeço todo mundo que está participando, certo? Semana que vem é o Fred que vai fazer a apresentação, certo, Fred? Isso, é nóis. O Fred vai fazer a apresentação semana que vem. Eu vou subir esse vídeo no YouTube. Então, é bem provável que a partir de amanhã ele vai estar no canal do GGP, certo? O vídeo, com as discussões, com as ideias. Eu passo a palavra para o Alex encerrar e ele dá um tchau, uma boa noite para todo mundo e bola para frente. Então, gente, eu gostaria de agradecer aí pelas perguntas, agradecer aos comentários, as sugestões, né? Esse trabalho, eu estava meio parado com ele, né? Então, assim, eu só desenvolvi ele na escola, ainda não tive muito tempo de voltar e colocar nessa parte mais acadêmica, né? Me preocupei mais com aquela parte funcional dentro da escola. Mas depois da reunião aqui, e como o objetivo também era propor, né, e convidar as pessoas, né, quem quiser trabalhar, quem quiser propor isso, né, qualquer um aqui, né, até se tiver algum conhecimento que quiser usar, né, uma ideia aí, é só referenciar a gente, citar de onde foi, né, assim, eu gostaria de por exemplo, né, poder uma grande quantidade, assim, de colegas, né, que fizessem uma atividade ou outra com esse trabalho e me dessem um feedback, né, falasse, Alex, essa ideia sua aí foi ruim para isso, foi boa para isso, eu realizei um material aqui, vou propor para o meu aluno, né, e qualquer um que também, eu não sei se tem alunos aqui que estão, por exemplo, sem ainda escola para estagiar, né, mas se vocês conhecerem alunos que querem fazer o estágio lá na Escola Estadual Ari Ribeiro, né, sejam bem-vindos, né, e seria isso, agradecer as colocações, as perguntas, né, e vai me ajudar agora a sistematizar
essa nova fase aí do projeto. É isso, pessoal. Muito obrigado mesmo, de coração. Então, Parabéns. Valeu. E muito obrigado, viu, Hélio? Suas colocações foram, assim, bem... Você está bem focado aí na parte... Nessa parte aí dos referenciais, de organizar, assim. Fazia tempo que eu não tinha oportunidade de ter essa conversa que me deixasse mais atento, assim, com essas partes. Contribuiu bastante. É um prazer em participar, pode ter certeza. Aprendi muito também. Obrigado. Valeu. Parabéns pelo trabalho. E agradecer ao Luiz, né, também, por poder trabalhar aí junto. A gente tem uma grande história aí, fez grandes coisas juntos e agora a gente está retomando aí. Vamos fazer ainda mais frutos da agora para frente aí. Valeu, professor. Até mais.